Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula número 22 do curso de Eletrônica. Hoje nós vamos apresentar o amplificador operacional, talvez o mais importante componente eletrônico. Vamos apresentar o seu princípio básico de funcionamento, sua estrutura e suas principais características. O símbolo elétrico utilizado para um amplificador operacional é esse daqui, né? Uma espécie de triângulo em que eu tenho duas entradas, uma saída e outras duas conexões que servem para alimentação do componente, tá? Então eu tenho como principal característica do amplificador o ganho de tensão, conhecido aqui pela letra AV. Eu tenho a entrada inversora, representada pelo sinal de menos, a entrada não inversora, representada aqui pelo sinal de mais, e a saída V0, além dos terminais de alimentação, mais e menos V. Então, a gente pode definir o amplificador operacional como um amplificador multi-estágio, ou seja, ele possui vários estágios internamente, com uma entrada diferencial. Isso quer dizer que na entrada do amplificador operacional, no seu primeiro estágio, eu tenho um amplificador de diferença, aquele que nós estudamos na última aula. Por isso que lá nós comentamos que seria importante aquele circuito para o estudo dos amplificadores operacionais. Então eu tenho na entrada de um amplificador operacional um amplificador de diferenças. As suas características são próximas de um amplificador ideal. Talvez essa seja a razão para a tamanha importância que o amplificador operacional tem na eletrônica, porque ele é um componente que traz uma facilidade muito grande de aplicações justamente por ter características que são próximas de um amplificador ideal. E quais seriam as características de um amplificador ideal? Bom, nós já comentamos em algumas aulas anteriormente, mas vamos relembrar aqui. Seria uma impedância de entrada infinita, uma impedância de saída zero, um ganho de tensão infinito e uma resposta em frequência infinita. Quer dizer, ele responde com o mesmo ganho para sinais em qualquer faixa de frequência. Além da insensibilidade à temperatura. Então, essas características, óbvio que um componente real não tem essas características, mas no caso do amplificador operacional, ele tem características que são muito próximas dessas características ideais. Então, a sua impedância de entrada não é infinita, mas é muito elevada. A sua impedância de saída não é zero, mas é muito baixa. Ele possui ganho de tensão muito elevado, na ordem de 200 mil vezes até de 1 milhão de vezes. Ele possui uma boa resposta em frequência e ele também possui uma boa tolerância à variação de temperatura. Então isso faz com que ele possa ser um componente muito robusto, com aplicações em diferentes áreas de forma muito simples e confiável, né? Isso justifica a sua utilização tão ampla dentro da eletrônica. Falando em aplicações, né, vamos listar aqui as principais. A gente pode citar, em primeiro lugar, a realização de operações matemáticas, né? Então, com a utilização do amplificador operacional, nós podemos construir circuitos que realizam operações de integração, diferenciação, soma, subtração, multiplicação, divisão, etc. Então, essas operações matemáticas é o que dá o nome também ao operador, né? Por isso que chama-se amplificador operacional, porque ele é utilizado para implementar essas operações matemáticas. E vamos lembrar que essas operações elas são basicamente a base do processamento de sinais, né? Então todo circuito que envolve o processamento de sinais vai ter lá um amplificador operacional fazendo essas operações ou auxiliando a fazer essas operações de soma, subtração, integração, diferenciação nos sinais, ok? Bom,
Também é utilizado para a construção de filtros, então filtros passa baixa, filtro passa alta, que são implementados com amplificadores operacionais, né, são chamados de filtros ativos. Então a implementação de filtros ativos também é outra aplicação importante. Também são utilizados para geração de sinais, então através de um amplificador operacional você pode desenvolver um gerador de sinais de onda quadrada, onda dentro de serra, alterar a frequência de um sinal senoidal, tudo isso você pode fazer com o amplificador operacional. Circuitos de chaveamento também são muito utilizados com o amplificador operacional. Você pode construir circuitos de modulação de pulso, né, o chamado PWM, em que você faz uma sequência de chaveamentos em um tempo muito curto para modular um sinal. Então isso é feito com amplificadores operacionais. Também é utilizado para fazer interface de isolação em circuitos, né? Você pode utilizar, como ele tem impedância de entrada infinita, você pode utilizar, na verdade não é infinita, mas é muito alta, você pode utilizar ele para isolar duas partes distintas de um circuito eletrônico. E ele consegue transmitir o sinal, mas mantendo essa isolação, né? Essa aplicação é conhecida como buffer. Bom, também é implementado para a realização de circuitos de controle com realimentação, nós vamos ver um pouco disso. Enfim, o amplificador operacional ele foi a base dos computadores analógicos, né? Então os primeiros computadores que surgiram lá na década de 50, eles eram baseados basicamente em amplificadores operacionais e realizavam esses tipos de operação, né? Integração, soma, subtração, etc. Eles continuam sendo a base dos circuitos eletrônicos modernos, né? O amplificador pode ser considerado o mais importante dentre todos os componentes eletrônicos discretos, pela sua versatilidade. Então, assim, a gente consegue fazer uma quantidade de aplicações que não é possível mensurar a quantidade de aplicações que podem ser feitas com amplificador operacional. É, de fato, um componente muito versátil, muito útil e que permite que sejam implementados circuitos de todos os tipos para todas as finalidades que você possa imaginar. Aqui no curso, óbvio, nós temos um tempo limitado, vamos estudar apenas alguns exemplos mais básicos dos amplificadores, mas fica aqui desde já a motivação para vocês buscarem alternativamente aí outros circuitos utilizando aplicações de amplificador operacional, e aí vocês vão constatar que realmente é um campo muito amplo, né, a utilização de amplificadores operacionais. Bom, do ponto de vista de estrutura física, né, o amplificador ele é disponibilizado na forma de circuitos integrados, né, esses pequenos chips. O mais popular deles, sem dúvida, é o 741, esse pequeno circuito integrado aqui, de 8 terminais. Ele possui um único amplificador internamente, né, com a conexão nesses terminais aqui, né. Você tem nos terminais 2 e 3 as entradas, nos terminais 7 e 4 a alimentação e no terminal 6 a saída. E aí você pode utilizar ele como sendo um amplificador operacional. Você tem ainda outras opções. Você tem o LM393, por exemplo, em que você tem um circuito integrado com 2 amplificadores operacionais. E temos ainda o 324, né? O LM324, que possui 14 terminais e são 4 amplificadores operacionais. Então você pode, se você necessitar usar vários amplificadores no seu circuito, você pode utilizar esse circuito integrado e ele já vai possuir 4 amplificadores operacionais e, claro, apresentando como vantagens a redução do espaço, a economia de energia, etc. Então, na prática, quando vocês forem procurar amplificadores operacionais, são esses os componentes que vocês vão encontrar. Bom, e o que é que tem internamente, né? Como é a estrutura interna do amplificador?
Aqui a gente tem um exemplo do caso do 741, do CI 741, né? Isso aqui foi retirado lá do datasheet do CI. Então a gente pode dividir, não vamos entrar no detalhe de cada componente, mas a gente pode dividir o circuito interno do amplificador operacional em basicamente 3 partes. A entrada do amplificador, que seria o primeiro estágio, é basicamente um amplificador de diferenças, aquele que nós estudamos na aula passada. Então nós temos aqui o que a gente chama de estágio diferencial de entrada, que é justamente onde a gente recebe as duas portas, né, entrada inversora e não inversora, para o amplificador de diferenças. Esse amplificador de diferenças ele tem também aqui um espelho de corrente para fazendo o papel de fonte de corrente aqui no emissor, né, para garantir uma corrente estável, como nós estudamos na aula passada também. No segundo estágio, nós temos um outro amplificador. Nós temos aqui o estágio que a gente chama de estágio deslocador e amplificador intermediário. Então, ele tem o objetivo, primeiro, de retirar o nível DC que vier aqui do estágio inicial. Esse capacitor aqui é quem faz essa função, né? Ele retira o nível DC para quê? Para garantir que a referência de tensão na saída seja igual à da entrada. Você não adicione nenhum offset no seu sinal, né? O objetivo é simplesmente fazer uma amplificação linear. Então você tem esse primeiro objetivo, né, que a gente chama de deslocador, e o segundo é fazer uma nova amplificação do sinal. Então a gente tem, na verdade, 2 amplificadores em cascata, né? Você tem um amplificador de diferenças no estágio inicial e depois em sequência um amplificador novamente que vai fazer uma amplificação em cascata. Isso é a razão para o amplificador operacional ter um ganho tão alto, né? Você aplica ganhos em cascata. E por fim a gente tem um estágio acionador de saída, que é o que vai garantir uma resistência muito baixa na saída. É justamente esse circuito aqui de saída que a gente chama de estágio acionador, que vai garantir a tensão na saída como sendo, a impedância na saída como sendo muito baixa, né? A impedância de saída muito baixa. Então, de forma bastante superficial, nós podemos analisar dessa maneira o circuito interno do amplificador operacional, ok? Contudo, é mais conveniente para nós, nesse momento, nós nos preocuparmos em estudar um amplificador como sendo um bloco único, né? Como nós representamos lá inicialmente esse bloco único aqui, sem nos preocuparmos com o funcionamento desse circuito interno. Nós já estudamos aí nas etapas anteriores do curso o funcionamento dos diodos, dos transistores, então nós entendemos como funciona aqui. Porém, nesse momento é útil a gente abstrair um pouco, né, olhar somente isso tudo como sendo um bloco e estudar o comportamento desse bloco para entender o funcionamento dos circuitos com a utilização dos amplificadores, ok? Bom, como nós falamos, o amplificador operacional ele tem características próximas de um amplificador ideal, mas não são idênticas a um amplificador ideal. Então, vamos estudar aqui um pouco as características do amplificador operacional real, né? Com relação ao ganho de tensão, é dado pela relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada diferencial, ou seja, é a entrada não inversora menos a entrada inversora, né? Então a relação entre a tensão de saída e essa diferença é o ganho de tensão do amplificador. A gente tem, por exemplo, para o amplificador do CI 741, o ganho de tensão típico é de 200.000 vezes, né? Percebam que é um ganho bastante elevado e existem ainda amplificadores com ganhos superiores a isso. No caso do ganho, né, nós vamos ver principalmente quando nós formos fazermos alguns exemplos nas próximas aulas, é conveniente a gente representar o ganho em termos de decibéis, não apenas numa escala linear como está aqui, 200.000 vezes. Por quê? Porque como os ganhos são muito elevados, quando a gente trabalha com decibéis, ficam números menores para trabalhar, né? Além disso, quando você tiver amplificadores em cascata, ao invés de multiplicar os ganhos, você pode somá-los se eles estiverem em decibéis. Então fica mais conveniente a utilização do ganho em decibéis. E para a gente representar o ganho em decibéis, a gente pode
aplicar essa seguinte relação, né? O ganho em decibéis vai ser 20 vezes o logaritmo na base 10 do ganho linear, do ganho escalar, né? Então a gente pode pegar esse ganho escalar aqui, aplicar o logaritmo na base 10 e multiplicar por 20. Esse é o ganho em decibéis, ok? O módulo aqui, representando que a gente sempre deve tirar o logaritmo do valor do módulo do ganho, né? Então, por exemplo, se esse ganho for negativo, em módulo ele vai ficar positivo sempre aqui, tá? Quando a gente tem, no caso de decibéis, ganhos negativos, significa que a gente está atenuando o sinal. Se você tiver um ganho negativo um ganho escalar negativo, não significa que você está atenuando o sinal, né? Significa apenas que você está invertendo ele. Então, por exemplo, se você tiver um ganho de 200 mil ou um ganho de menos 200 mil escalar, nos dois casos você está amplificando o sinal. Só que no caso do menos 200 mil, além de amplificar, você está invertendo, né, a sua fase, você está invertendo o sinal. Agora, se você tem um ganho menor do que 1, é que você vai atenuar o sinal, né? No caso aqui, quando você está trabalhando com números escalares. Então, se você tem um ganho de 0,5, por exemplo, aí sim você está atenuando o sinal, tá? No caso dos decibéis, não. No caso dos decibéis, o ganho é sempre positivo, né? Sempre positivo. E quando você tiver um ganho em decibéis negativo, é porque você está atenuando o sinal, né? Então, se você tiver um ganho de menos 3 decibéis, quer dizer que você está reduzindo a amplitude daquele sinal, não apenas invertendo, ok? Bom, então vamos fazer um exemplo aqui, ó. Por exemplo, se nós tivermos um ganho em decibéis de 20, isso significa que o ganho escalar é de 10, né? Porque se você tiver log de 10 é igual a 1, 1 vezes 20 fica 20, tá? Se você tiver um ganho de decibéis de 40, isso significa que o ganho escalar é de 100. Por quê? O log de 100 é 2 e 2 vezes 20, 40. Tá? Se você tiver um ganho de 60, um ganho de decibéis de 60, significa que o seu ganho escalar é 1000, porque o log de 1000 é 3, 3 vezes 20, 60. Então vejam aqui, ó, o ganho saiu de 10 para 1000 na forma escalar, enquanto que o ganho em decibéis saiu apenas de 20 para 60. Ou seja, nós temos aqui, no caso, quando a gente usa o ganho em decibéis, como eu tinha comentado, para ganhos muito altos, você acaba ficando com números menores em decibéis, o que é mais conveniente para fazer operações matemáticas, ok? Na prática aqui, a cada 20 decibéis, você está multiplicando por 10 o seu ganho escalar, né? Toda vez que você aumenta 20 decibéis, significa dizer que você multiplicou por 10 vezes o seu sinal, tá? Então 20 é vezes 10, 40 é 10 vezes 10, 100, 60 é 100 vezes 10, 1000, tá? Isso aqui nos diz o seguinte, que em decibéis, o ganho de estágios sucessivos deve ser somado, enquanto que o ganho linear deve ser multiplicado. Mas a gente já tinha comentado, né? Se você tem, por exemplo, 3 amplificadores em cascata, cada um desses amplificadores tem um ganho de 10 vezes linearmente, né? Quer dizer que você vai ter 10 no primeiro estágio, vezes 10, 100 no segundo estágio, vezes 10, 1000 no segundo estágio. Agora, se você for tratar o ganho em termos de decibéis, então você vai ter um ganho de 20 decibéis no primeiro estágio, 20 no segundo, 20 no terceiro. Então, você basta somar esses ganhos. Vai ser 20 do primeiro mais 20 do segundo, 40, mais 20 do terceiro, 60. Tá? Então, é importante essa lembrança de que quando a gente está trabalhando em decibéis, os ganhos que ocorrerem em cascata são somados, enquanto que se estiver trabalhando com o ganho na forma escalar, os ganhos em cascata são multiplicados. A impedância de entrada e a impedância de saída do amplificador. Aqui a gente tem uma representação bastante simplificada, né, de um circuito sendo
um sinal de uma fonte sendo amplificado e depois alimentando uma carga qualquer, tá? A fonte a gente sabe que tem a resistência interna da fonte, né? Aqui seria uma fonte de tensão ideal com a resistência interna para representar uma fonte real. Aqui eu tenho um modelo do amplificador que é semelhante aqui ao modelo π, né? Se eu aterrar aqui embaixo, fica sendo o modelo π e admitir que essa tensão de saída é controlada pela tensão de entrada, então é basicamente o modelo π. E eu tenho finalmente a carga RL aqui, tá? Então, analisando um pouco aqui, quem é a tensão de entrada no amplificador, né? Quem é a tensão que será percebida pelo amplificador? Ela vai ser a tensão da fonte VI, né? E aqui eu vou ter o quê? Um divisor de tensão. Esses dois resistores juntos formam um divisor de tensão, de forma que a tensão é proporcional à entrada, à impedância ZI aqui. Então vai ser ZI sobre RI mais ZI vezes VI. Essa é a tensão que eu tenho na entrada do amplificador, tá? Então, o que eu quero, na realidade, é que a tensão de entrada seja o mais próximo possível da tensão da fonte, não é isso? Porque aí mais fidedigna fica a entrada do meu sinal. Então, para que isso ocorra, quanto maior for essa impedância de entrada, mais eu vou ter uma tensão próxima à tensão de entrada da fonte VI. Idealmente, se eu tiver uma tensão infinita, né, no momento em que a tensão de entrada do amplificador tende a infinito, essa razão aqui vai ficar igual a 1. Isso quer dizer que quando o ZI vai crescendo aqui, esse RI vai perdendo a importância no denominador e vai ficar o numerador basicamente igual ao denominador, igual a 1, portanto. Então, nesse momento eu tenho que o VZI vai ficar igual a VI. Então, é o momento em que eu tenho a melhor representação do sinal de entrada do amplificador. Por isso que o ideal seria ter uma impedância de entrada infinita, né? Quanto maior for a impedância de entrada do meu amplificador, melhor. Isso quer dizer, em outras palavras também, que o amplificador que tem a impedância de entrada infinita, ele não vai absorver corrente da fonte, né? Se essa entrada for infinita, isso aqui é como se fosse um circuito aberto, então ele não vai absorver nenhuma corrente da fonte e, portanto, ele não vai provocar nenhuma queda de tensão no sinal de entrada, tá? Com relação à tensão na saída agora, essa tensão que a gente está chamando de VRL, né? A tensão que vai ser entregue à carga. A gente pode escrever aqui que a tensão que o amplificador está entregando à carga é igual a essa tensão V0, que é a tensão que foi amplificada pelo amplificador, né? Esse V0 já é a tensão de saída do amplificador, igual, menos a corrente da carga vezes esse Z0 aqui, que está representando a impedância de saída do amplificador, tá? Porque eu vou ter uma queda de tensão nele aqui, né? A corrente da carga menos a queda de tensão nesse Z0 vai ser igual à tensão que eu estou entregando à carga, tá? Então, quando essa impedância de saída for igual a zero, eu vou ter a minha carga, né, recebendo a tensão, exatamente a tensão V0, que é a tensão que foi amplificada, que é o que eu desejo, né? Eu não desejo entregar uma tensão mais baixa, eu desejo entregar exatamente a tensão que foi amplificada. Então, por isso que a impedância de entrada, a impedância de saída do amplificador, quanto mais próxima de zero, melhor é o amplificador, porque significa dizer que ele vai entregar na saída uma tensão idêntica à que foi amplificada, né? Idêntica à de entrada vezes o ganho, basicamente, ok? Na prática, né, a gente tem aqui um exemplo por um amplificador operacional 741, aquele CI que nós já comentamos. A gente tem uma resistência de entrada de 2 megaohms, né, uma resistência muito alta, 2 milhões de ohms, e uma resistência de saída de 75 ohms, que é uma resistência bastante baixa também, tá? Então, como a gente falou, não é ideal, mas são valores muito próximos do que seria o ideal. Resposta em frequência, tá?
O que vem a ser a resposta em frequência, também conhecida aí pela sigla BW, de Bandwidth, que é largura de banda, basicamente, né? Sempre que você ouvir falar largura de banda do amplificador, você está falando da faixa de frequência para a qual o amplificador tem um ganho estável, né? Ou um ganho igual ao nominal ou próximo do nominal. Esse próximo é menos 3 dB, né? Por convenção, define-se que o ganho nominal do amplificador, ele tiver uma variação aí de até menos 3 dB, a gente considera que essa faixa ainda está dentro da largura de banda do amplificador. Isso significa o quê? Vamos olhar aqui para esse gráfico, né? Eu tenho aqui o ganho do amplificador, que para esse amplificador teórico aqui, o ganho nominal dele é 40 decibéis, tá? E eu tenho aqui a frequência do sinal de entrada, né? Frequência variando aí de próximo de 0 Hz, 0,1 Hz até 10 MHz, né? E à medida que essa frequência do sinal de entrada vai crescendo, existe uma tendência de que o amplificador não consiga mais dar um ganho nesse sinal de entrada, né? Porque é uma frequência muito elevada, o amplificador não consegue mais aplicar o ganho para essa frequência elevada. E aí, quando essa queda no ganho do amplificador começa a acontecer, né, nesse joelho aqui, é que a gente diz que é o BW, né, a bandwidth do amplificador. Nesse caso aqui seria algo próximo de 10 kHz, né? Está acontecendo por aqui próximo de 10 kHz. Então quer dizer que de 0 a 10 kHz, eu garanto que o meu amplificador ele tem o ganho estável. Ele vai aplicar no sinal de entrada, ele vai aplicar o ganho nominal dele ou, na pior das hipóteses, um ganho aí que é atenuado em 3 decibéis, na pior das hipóteses, tá? Mas para frequências maiores do que essa, o ganho começa a cair e vai caindo de forma constante até chegar a um ponto aqui que ele não aplica ganho nenhum, né? Que o ganho fica igual a 1, ou seja, o sinal de entrada é igual ao sinal de saída, né? Esse ponto aqui a gente chama de GBP, ou que é a sigla para Gain Bandwidth Product, ou seja, é o produto do ganho pela largura de banda. E isso aqui é o seguinte, né? Se você pegar o ganho nominal do amplificador vezes a largura de banda, ela vai ser constante para qualquer da frequência que você utilizar aqui, né? Então, por exemplo, se você pegar o ganho 0 vezes o ganho, que na verdade 0 decibéis significa 1 em escalar, né? Então 1 vezes 10 elevado a sexta vai ser 10 elevado a sexta. Se você pegar aqui o ganho de 10 elevado a quinta, vai ser 20 decibéis, que equivale, 20 decibéis equivale a 10 escalar, né? Então 10 vezes 10 elevado a quinta vai dar 10 elevado a sexta de novo, e por aí vai. Então qualquer valor nessa faixa aqui que você fizer a multiplicação da frequência pelo ganho, você vai obter um valor constante igual a 10 elevado a sexta. Portanto, o GBP desse amplificador é 10 elevado a sexta, que é 1 MHz, né? Então é comum também você ver no datasheet do amplificador esse parâmetro, né, de GBP. Quando você vê isso, você já sabe que é a frequência para a qual o ganho do amplificador é igual a 1. É esse ponto limite aqui, tá? Bom, então, do ponto de vista prático, o amplificador ele pode operar nessas faixas de frequência que estão acima da sua largura de banda, mas o seu ganho vai ser atenuado, né? Então, se você quer trabalhar com o ganho nominal, se você está esperando trabalhar com o ganho nominal do amplificador, você tem que trabalhar dentro dessa faixa de frequência aqui que ele admite um ganho estável, né? Para frequências acima dessa faixa, você vai ter uma atenuação do ganho aqui até chegar no limite em que não há mais ganho. Então essa é a característica da resposta em frequência dos amplificadores, ok? Bom, e sensibilidade à temperatura, né? Existe
nos componentes reais, variações na temperatura podem levar a variações na corrente e na tensão de saída do amplificador, né? Como nós falamos, eles não têm características idênticas à do ideal, apenas próximas. Então, essa característica de variação das tensões e correntes com a temperatura é conhecida como drift do amplificador, é outro termo que você vai encontrar também aí no datasheet do componente, tá? E você tem, por exemplo, aqui, para o amplificador 741, você tem um drift de corrente de 0,5 nanoamperes para cada grau Celsius de aumento da temperatura. E para o drift de tensão, você tem 15 microvolts para cada grau Celsius de aumento. Então, percebam que são variações muito pequenas, né? Ele é muito insensível à variação da temperatura. Você vai ter variações aí de nanoamperes na saída ou de microvolts. Então, são variações realmente que, para a maioria das aplicações, isso aqui é imperceptível, né? Então, por isso que nós dizemos que o amplificador operacional ele tem uma boa estabilidade com relação à variação da temperatura, ok? Bom, e uma outra característica ainda do componente real é a tensão de offset, né? O que é que vem ser a isso? Aí a gente vai precisar lembrar agora do amplificador de diferenças, que é o estágio inicial do amplificador operacional, né? Então, no amplificador de diferenças, a gente tem lá um par de transistores em que a gente admite que esses transistores são idênticos. Mas na prática, a tensão entre base e emissor desses transistores não são idênticas. Elas têm uma pequena variação, uma variação mínima ali entre elas, porque são componentes diferentes, tá? A diferença nesses valores de tensão VBE dos dois transistores age como um sinal diferencial aplicado ao estágio amplificador intermediário do AMPOP. Então vamos nos lembrar que o amplificador operacional ele tem um segundo estágio de amplificação, né? Então se eu tenho aqui uma diferença de tensão entre VBE nos dois transistores lá do amplificador de diferenças, essa diferença vai ser amplificada pelo estágio intermediário do AMPOP. E aí eu vou ter na saída uma tensão, que a gente chama de tensão de offset, que é uma tensão, um valor constante, por isso que chama-se de offset, que vai ser somada ao sinal de interesse, né? Ao sinal que realmente foi amplificado na entrada e foi parar na saída. Então, além desse sinal que foi amplificado, eu vou ter a soma desse sinalzinho aqui de offset, né? Por isso que eu vou dar um offset no meu sinal, tá? Então ela representa um erro na saída do amplificador operacional. Para a gente ter uma ideia da amplitude desse erro, nós estamos falando aqui no caso do amplificador operacional 741, você tem uma tensão de offset máxima de 3 mV. Isso quer dizer que, por exemplo, se você tem lá um sinal de entrada aplicado e que vai ter na saída 10 volts, por exemplo, você espera que a amplitude na saída seja 10 volts após a amplificação. Então você vai ter 10 volts mais 3 milivolts, né? Você vai ter um pequeno offsetzinho na saída que para a maioria das aplicações também não é relevante, não é significativo, dado que você vai ter na saída sempre uma saída na ordem de algumas unidades de volts, nunca na ordem de milivolts, né? Então os milivolts geralmente não são importantes, não vão fazer muita diferença para a maioria das aplicações. Contudo, se você estiver trabalhando com circuitos de alta sensibilidade, né, em que essa variação aí de 3 mV seja significativa, você pode cancelar essa tensão de offset através do balanceamento das correntes de base e coletor no estágio diferencial de entrada do amplificador, né? Então, alguns amplificadores vêm lá já com os terminais para você conectar um divisor de tensão, e aí esse divisor de tensão você vai variando o valor da tensão ali até obter um equilíbrio entre as correntes de coletor e base aí do estágio diferencial de entrada, de forma que esse offset fique igual a zero, né? Você acaba cancelando o offset. Isso para aplicações que sejam de alta sensibilidade. Para a maioria das aplicações não teremos problema com isso aí, ok? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula número 22 do curso
Começamos a falar do amplificador operacional, tratando apenas de suas características principais. A partir da aula seguinte, nós vamos falar um pouco mais sobre os modos de utilização e alguns exemplos de circuitos com este componente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Nos vemos na aula seguinte.